Talvez não era bem isso que você estava pedindo para o Espírito Santo, que ele te batizasse com alegria, com renovo, com fé. Mas você receba aquilo que você estava orando nesta noite, amém? E que Deus te surpreenda nesta noite. Olhe para alguém do teu lado, à tua esquerda, à tua direita, e diga a esse homem ou essa mulher, que bom que você veio. Diga a essa pessoa, que bom que você está aqui. Olha para trás, para o lado, para a direita, olha para os olhos desse homem, dessa mulher aí, desse irmão. Diga a ele, a ela, esse gaúcho, essa prenda aí. Se você quiser, sai do teu lugar aí, por favor. Dê um abraço em alguém, diga a esse irmão, você é bem-vindo, você é bem-vinda. Que bom que você veio. Glória a Deus. Alguém não recebeu o abraço? Deixa eu fazer uma pergunta antes que você sente, então. Alguém nos visita hoje pela primeira vez ou depois de muito tempo? Alguém está nos visitando? Só dá um oi para mim aqui, deixa eu olhar para você. Muito bem. Sejam bem-vindos. Eu gostaria que a igreja desse um abraço, então, nessas pessoas que vieram hoje pela primeira vez. Por favor. Isso, sai do teu lugar, dá um abraço nesse homem, nessa mulher que está vindo hoje pela primeira vez. Mas aquele abraço de gaúcho, que aperta. Diga a ele, a ela, você é bem-vindo, você é bem-vinda, que bom que você está aqui. Deus te abençoe, graça e paz. Pode sentar. Muito bem. Diga assim comigo, Senhor Jesus, eu vim aqui esta noite para ter um encontro contigo. Diga de novo, Senhor Jesus, eu vim aqui esta noite para ter um encontro contigo. E eu quero muito, muito mesmo, que tu fales comigo. Usa o vaso para falar comigo. Senhor Jesus, eu abro meu coração, porque eu estou precisando receber uma palavra que faça sentido na minha vida e que a partir de hoje, esta tua palavra gere no meu espírito algo novo, algo diferente, que faça sentido para o resto da minha vida, em nome de Jesus Cristo. Diga assim, Senhor Jesus, eu te agradeço, porque eu sei que se eu pedir com fé, ser sincero, o Senhor faz isso. Então eu te agradeço, porque eu sei que nesta noite a tua palavra vai gerar algo na minha vida que vai permanecer e vai produzir bons frutos. Amém? Por muitas vezes, apóstolo Ricardo, profeta Eneida, pastora Rosa, pastor Riva e muitos outros pastores da rede que hoje são pastores. Tem outros irmãos aqui que já têm uma caminhada. Eu sou novo na fé. Mas também tem outros irmãos que já têm uma caminhada um pouco mais de 10, 12, 15 anos de fé e que já tiveram muitas experiências com Deus porque elas decidiram que se elas pagassem o preço, elas experimentariam algo de Deus e o sobrenatural de Deus. Amém? Se nós olharmos para as escrituras e os textos, você sempre vai ver que tem alguém fazendo algo que é um sacrifício, que é uma viagem, que é um deslocamento para em Deus encontrar algo. A Bíblia está cheia dessas coisas. Veja, por exemplo, quando Deus diz para Abraão, vai, leva o teu filho Isaque e vai num monte que eu vou te mostrar e você ali faz um sacrifício. Abraão pega o seu menino Isaque, um feixe de lenha, coloca sobre um camelo, jumento, um animal, leva o empregado junto e ele vai no monte chamado Moriá e lá ele prepara o holocausto para Deus e Deus diz para ele, coloca o menino no holocausto. 3 dias de viagem e para fazer um sacrifício. Amém? A Bíblia
As Escrituras estão cheias de relatos de homens e mulheres que sacrificaram. Os muitos milagres que estão descritos ali vieram de sacrifícios. Eles primeiro ofertaram para Deus, fizeram sacrifício. Então, se contássemos no Novo Testamento os muitos relatos, eu comecei contando de que quando éramos novos na fé, quando tinha algum evento, algum culto, alguma conferência, conexão vertical, retiro de líderes, retiro de pastores, libertação, encontro com Deus, fora, antes que nós tínhamos aqui, nós íamos atrás. Juntávamos até muitas vezes, como se diz, as niclas. Quebrávamos o cofrinho ou o porquinho em casa para tirar as moedas que tinham lá dentro. Quem nunca fez isso? Foi lá, sacrificou aquela economia. A pastora Liane Campos, ela tinha um Fiesta vermelho, lembra? Algumas vezes nós entupíamos de roupas e malas. Lembra, profeta? Um Fiesta vermelho 2002, 4 portas. Cabia 4 dentro, aquele carro entrava 5. E mais as malas que nós carregávamos do porta-malas, que não tinha porta-malas, um Fiesta hatch. E viajávamos para Rio Grande, era Porto Alegre, era aqui, acolá, porque nós ouvíamos falar de movimentos, porque Deus estava fazendo algo. É óbvio que Deus usava pessoas, amém? Deus usa pessoas para criar movimentos, Deus encontra em pessoas para fazer movimentos. Eu quero falar hoje à noite algo a vocês sobre semear e colher. Quem semeia fé, confiança em Deus, vai colher milagres. E o grande que dessa questão é como é que eu semeio fé? Como é que eu posso semear fé? Que é uma coisa abstrata, onde eu não posso me apegar. Bom, pelo menos eu preciso entender a origem da fé. Né? E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje. Porque o sacrifício, quando sacrificamos, quando cremos, quando decidimos crer nas Escrituras, e é um sacrifício isso. Crer em Deus exige de nós o sacrifício. É aquela coisa que tu diz lá dentro, eu vou crer, eu vou crer, eu vou crer, eu vou confiar. E os medos e as dúvidas e as seguranças ficam ali te perturbando. E você diz, não, eu vou crer, eu decido crer, eu decido crer. E às vezes a gente até fala aquilo que a própria palavra de Deus diz. Por muitas vezes eu disse isso para mim mesmo, Marta, Marta, embora não sendo Marta. Mas agia como Marta, 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 se creres verás a grandeza de Deus. Nós precisamos muitas vezes nos auto-encorajar a dizer para nós mesmos o que a Escritura diz. E as Escrituras dizem, ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mas o próprio Senhor Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Uma vez que cremos, é possível. Amém? E hoje eu gostaria de falar sobre semear fé. Você já ouviu falar nisso, semear fé? Veja que a palavra de Deus diz, tudo o que o homem semear, certamente este colherá. Se semeamos fé, vamos colher da fé. Amém? Muitos foram no Conexão Vertical. Quem foi no Conexão Vertical? A gurizada, galera aí. Muitos foram, aí, glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor pela vida dos irmãos que estiveram no Conexão Vertical. Pastor Riva fez diferente, mas me perdoem. Não que eu fiz diferente. Eu fui pro mato aqui no interior, ficar sozinho. Sozinho, no escuro e no mato de madrugada. Na sexta de noite, quem é que lembra? Foi lua cheia, sim ou não? Foi ou não foi? Sexta passada agora, lua cheia, clarão. E que dia era? Sexta-feira, lua cheia. Era 1 da manhã, eu sozinho na minha barraca, céu aberto, e de repente alguém começa a gritar a uns 100 metros, 200 metros de perto onde é que eu estava no meio do mato. E parecia um homem endemoniado. E aquele grito ecoava longe. E o pelo do alemãozinho que estava no mato, no escuro, lá sozinho. E eu dizia, sexta-feira, 13, é bilhesomem.
Sabe o que eu disse? Eu vou dormir. Foi o que eu fiz. 10 da manhã chegou um pessoal lá e disseram, tu tá louco? Tu passou a noite aí no escuro? Passei. Confiança, mesmo que o bilisome da minha cabeça viesse. Amém? Os medos, as inseguranças. Eu conto essa história para trazer um pano de fundo, porque em Gálatas capítulo 6, versículo 7, o 9 diz algo muito interessante. Você consegue projetar para nós ali, filhão? Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7 e o 9. E tem algo importante ali que eu quero trazer em destaque, em evidência, dentro desse texto ali. Deus não se deixa zombar por ninguém. Porque aquilo que o ser humano semear, isto também ele colherá. E o 9? Se não desfalecermos, e não nos desfaleçamos em fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos num tempo certo. Tem outras versões ali? Vê se tu consegue lá. Eu tenho uma que diz assim, ó. Não se deixe enganar, Deus não se deixa zombar, pois o que o homem semeia, isto também colhe. E não cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. É quase isso, amém? Acho que é isso aí que diz lá. Então Paulo escreve aos Gálatas falando sobre o que o homem semeia, isto ele colhe. E claro que há uma ligação entre semear e colher, quando diz no versículo 9, não paremos de fazer o que é certo, não paremos de fazer o bem, pois chegará um tempo que colhermos, caso não nos desanimemos. Veja que há uma ligação ali, onde está se falando sobre semear, colher, em virtude de fazer o que é certo, se não desanimarmos. Amém? Ficou mais claro assim agora? Deus diz, semeia, faz o que é certo, você vai colher. Porém, não desanime. Não desanime. E essa palavra desânimo aqui, se não desanimarmos, ela tem essa conotação de não esmorecer. Veja que se não desanimarmos, ou se não perdermos a disposição, se não afrouxarmos, se não ficarmos sem entusiasmo ou sem desânimo, colheremos. Diga a alguém aí, se você não desanimar, você vai colher. Amém? Veja que o texto aqui está falando, e o versículo 9 começa nesse sentido, de nos instruir a fazer o bem, fazer o que é certo, o que é correto. Faça bem, faça o bem, faça o que é certo, faça o que é legal, faça o que é justo. Vai chegar o tempo certo, o próprio tempo, no tempo certo, no tempo próprio, colheremos, se não desistirmos. Veja que então há alguns detalhes que são importantes que a gente precisa entender. Deus não vai deixar de dar, recompensar aquele que semear. Mas é necessário que ele faça certo, que ele faça o bem, porque no devido tempo ele vai colher. Mas se ele desanimar, se ele desistir, afrouxar, relaxar, desanimar, penso que Deus não pode entregar algo para quem não está crente. Amém? Isso faz toda a diferença. Em outras palavras, o homem semeia, fazendo o que é certo, fazendo o que é esperado, e ele colhe no tempo certo sem não desanimar. Vou falar de novo. O homem semeia, eu estou traduzindo isso para o português agora, o que está escrito aqui na Bíblia. O homem semeia, fazendo o que é certo, fazendo o que é esperado, ele colhe no tempo certo sem não desanimar. Faz sentido agora? Repita comigo. O homem semeia, fazendo o que é certo,
fazendo o que é esperado, colhe no tempo certo, se não desanimar. Amém? Se não desanimar. Veja que semear e colher se não desanimar, são chaves, são peças importantes para nós. Ou seja, sem ânimo, sem entusiasmo, sem força, sem disposição, o homem não alcança grandes coisas da parte de Deus. Amém? Deixa eu explicar algo para vocês, que nem sempre nós, as pessoas, nos damos conta disso. Isso que eu vou falar para vocês agora, na grande maioria das pessoas, elas às vezes não entendem isso. Existe um protocolo, uma maneira como Deus se relaciona com as pessoas. É óbvio que a palavra de Deus muitas vezes mostram as histórias, os exemplos, os relatos que os evangelistas fazem, Mateus, Marcos, Lucas, João, ou até mesmo os relatos do Velho Testamento a respeito de milagres que já aconteceram. Esses relatos nos servem para que a nossa fé ela seja aguçada, aperfeiçoada, para que ouvindo os relatos destas histórias de milagres, elas produzam algo em nós e possivelmente quando nós escutamos essas histórias, a gente diz, nossa, eu quero isso para mim também. Nossa, eu quero essa fé. Nossa, eu quero esse mover de Deus na minha vida. Talvez você já deve ter dito isso. Senhor, gera na minha vida a fé de Abraão. Gera na minha vida, Deus, uma fé tão capaz de estar disposto a fazer sacrifícios por amor a Ti, por amor à Tua obra, por amor ao Teu nome. Senhor, gera na minha fé gera fé na minha vida, uma convicção assim que se o Senhor disser para mim, dar um passo no escuro, eu não vou cair no buraco, eu sei que Tu vai me guardar. Se o Senhor tiver que me mandar andar sobre as águas, eu quero confiar na Tua palavra. Alguém já fez essa oração assim, digamos assim, inocente? Sim ou não? Eu me lembro do início da minha caminhada de fé assim. Era uma fé inocente. Eu dizia para Deus, Deus, me dá coragem de Davi. Mal eu sabia o que se tratava essa coragem de Davi. Deus, me dá coragem de Davi para enfrentar gigantes. E eu quero olhar para eles e dizer, Deus vai me dar a tua cabeça hoje. Quem nunca orou assim? Deus, me dá fé. Gera em mim. Deus, gera em mim sabedoria. Eu sei que não vai chegar perto, muito menos perto da sabedoria de Salomão. Mas gera na minha vida, Deus, sabedoria. Quem nunca pediu para Deus, me dá sabedoria, Deus. Foi lá no quarto, no secreto, disse para Deus, Deus, eu sou às vezes tão tolo, tão ingênuo, tão bobinho, mas gera em mim sabedoria. E Deus começa a trabalhar na tua vida, gerando em ti experiências inusitadas que vão gerando sabedoria. E estas coisas são experiências com Deus que te dão sabedoria. Amém? Nada melhor do que ter experiências com Deus para produzir sabedoria. Mas veja, nem sempre as pessoas se dão conta disso que eu vou falar agora. Na sua grande maioria, as experiências com Deus são essas que eu vou relatar agora. Como eu disse antes, nem todas as pessoas se dão conta disso, porque algumas vêm até Deus por causa de um milagre, e Deus faz o milagre. Algumas mães, alguns pais vêm na igreja, buscam na oração, na célula, um milagre para alguma área da sua vida. E Deus vai lá e faz, porque Ele ama, porque Ele atende, Ele corresponde pela fé da pessoa. Amém? Ele faz, Ele produz o milagre, porque as pessoas vão até Ele. Mas existe algo ainda maior, que é o cronograma, o protocolo, que é da vontade de Deus, com relação a todas as pessoas. E por isso que eu disse que nem sempre todos se dão conta disso que eu vou falar aqui. Porque, na sua grande maioria, as experiências com Deus são essas que eu quero falar para vocês. Toda pessoa, todo homem, toda mulher que vem a Cristo deveria, isto aqui elas estarem vivendo, e estes processos aqui que eu vou ler e compartilhar com vocês, estes sim, deveriam ser o ânimo delas.
a disposição delas. Sabe, aquelas coisas com as quais elas mais procurassem e mais se envolvessem com Deus. Sabe aquela pessoa animada, encorajada, e agora, o que vai ser? Qual é que é o próximo passo? O que é que Deus tu tem para minha vida? Qual é a próxima escada? Qual é o próximo degrau que tu tem para mim? Então, Deus, qual é o degrau? Bom, começa assim, a pessoa começa se convertendo a Cristo. Elas começam com um relacionamento com Jesus, elas se convertem a Cristo. E elas choram copiosamente diante dele e dizem, Jesus me perdoa. Jesus me perdoa, Jesus me perdoa. E não tem problema se chamar 2, 3, 5 vezes aqui para frente para aceitar Jesus, elas vêm. Algumas até já se batizaram, passaram por um processo de libertação, mas se alguém faz o apelo, elas vêm aqui para frente e pedir para Jesus, entra no meu coração. Elas nasceram de novo. Do que eu estou falando? Sobre como é que Deus pensa para as pessoas. Nada, e não tem problema se for diferente, mas esse é o protocolo, o cronograma da sua grande maioria na vida das pessoas, as experiências que elas deveriam ter com Deus. Como eu disse, a primeira delas é a conversão. Elas se convertem, elas se apaixonam por Jesus, elas começam a ter um relacionamento com Ele, e elas falam, eu te amo. Meu Senhor, eu te amo. Como é bom a tua presença. Que alegria estar no culto, na célula. Jesus, tu és o meu Senhor, tu és o meu Salvador, tu és o meu libertador. Jesus, não há ninguém como você. Elas podem estar passando caos, o inferno, crises, mas elas dizem, Jesus, tu me completa. Sim ou não? Jesus, tu me completa. Eu não tenho falta de nada. Pode estar com 20 mil, 50 mil negativo na conta. Elas dizem, Jesus, filho de Davi, tu me alcançou. Eu sou eternamente grato pelo que tu fez pela minha vida. E não tem problema. Ela pode passar por perseguição na empresa, no trabalho, com os irmãos dentro da igreja. Ela é feliz. Conhece alguém assim? Converteu. Ele ama o Senhor, ele quer o Senhor, ele quer saber do Senhor. Então, isto aqui é o natural. O natural é isto, se converter, e aí se converteu, ela começa a procurar em Jesus a transformação da sua vida. Ela diz, Jesus, eu não quero mais ser assim. Você não entendeu, né? Eu não quero ser ranzinza, ciumento, avarento, idólatra, hipócrita, mentiroso, ladrão, suvina. Jesus, eu não quero mais ser assim. Tu transforma a minha vida, tu me muda, tu me molda, me faz um vaso novo, me quebra, Jesus, me quebra. É assim ou não é no início da caminhada de fé? Ela diz, Jesus, me quebra, tu és o Senhor, tu és o oleiro, eu sou o vaso. Jesus, eu sou o vaso, me pega e me quebra e me faz de novo. Esse é o protocolo. Assim começa a vida das experiências com Deus. Ela se converte, ela encontra uma transformação pessoal na vida dela e ela continua nesse processo de transformação de vida. Ela quer mais de Deus e mais transformação. Ela não quer mais ser quem ela é. Ela não gosta de ser o homem que ela era. Começa logo depois um outro processo. Estas são as experiências na grande maioria das pessoas e Deus. Conversão e a busca da transformação pessoal delas. Logo mais, quando elas estão já encontrando transformação na vida delas, elas têm uma outra vontade, um outro ânimo, uma outra disposição. Elas começam a olhar para o lado e dizer, Jesus, meu pai, a minha mãe, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, esse cara tem que te conhecer. Me dá esse coração, me dá essa alma. Me dá essa alma. Me dá essa alma. Alguns saem de casa, começam a fazer viagens longas, fazem 3, 4 dias de jejum e dizendo para Jesus, Senhor, eu quero essa alma, me dá essa alma, esse homem tem que te conhecer, Jesus. Ela passou pelo processo da conversão, Jesus já começou a transformar a vida dela, a mente dela, o caráter dela, agora ela está querendo outras coisas, um outro ânimo, uma outra disposição. Uma outra disposição, qual é que é?
ela já está abastecida, agora ela quer o quê? A alma de outras pessoas. Ela começa a agradar o seu Senhor, ela começa a fazer vigílias, orações de jejum para que outras pessoas, então logo mais é a busca pela salvação de outras pessoas. É assim ou não é? Sim. Depois que passa esse processo, é claro que ela vai ainda estar no processo de transformação e de mudança, ela ainda vai continuar a busca pela salvação de outras pessoas, mas depois ela entra num outro nível, que é uma outra área da vida dela, do ânimo e da disposição dela. Ela está animada e ela está disposta para isso. Isso é o natural que eu estou falando. Logo mais, ela busca o crescimento. Ela diz: eu não quero mais ser superficial com as coisas de Deus. Eu não quero mais ser superficial no conhecimento das Escrituras. Ela já está lendo, só que ela não entende. Então, logo mais é o crescimento e o conhecimento dela a respeito das coisas concernentes ao reino. Ela começa a dizer: Deus, eu preciso entender o reino. Eu preciso entender como o Senhor pensa. Eu preciso compreender as Escrituras, eu preciso entender o que Jesus disse para Pedro e por que Pedro reagiu desse jeito. Então ela começa a crescer em Deus, em revelação e compreensão das Escrituras. Porque algumas pessoas estão questionando a fé dela. Por que você faz isso? O que Deus ensina disso? O que Jesus cobra isso? Por que Jesus falou aquilo? E ela diz: não tenho resposta. Então o próximo ânimo, o próximo passo a passo na vida dela é crescer em Deus. Ela quer conhecer as coisas concernentes ao reino de Deus. Amém? Ela quer crescer em conhecer a Deus, como Deus pensa. Um outro passo, um outro ponto na vida delas, um outro entusiasmo, outra vontade, outra motivação dela é porque depois que foi gerado na vida dela os valores do reino, ela diz: agora eu vou ter que passar isso para os outros. Amém? Ela começa a viver para que isso seja gerado e inserido na vida das outras pessoas. Os valores do reino. Ela diz: agora eu entendo como é que Deus é, eu entendo como Jesus é, eu entendo qual é que é a vontade dele agora, a minha motivação. Agora o meu amor, o meu carinho, aquilo que é a minha paixão, meu ânimo, a minha vontade de viver é esta. Eu quero formar, eu quero gerar os valores do reino de Deus na vida dos outros. Estou falando alguma coisa que você não concorde ou que não está dentro do propósito, do plano de Deus para alguém? Amém? Faz sentido? Logo mais, então, a formação dos valores do reino de Deus na vida dos outros. E nesse tempo, pasmem, nesse tempo vem autoridade sobre a vida dela. Vem unção, poder de Deus, uma capacitação, um revestimento de poder que o Espírito Santo dá. O Espírito Santo vem sobre a pessoa, ativa dons na vida dela, põe autoridade na vida dela, unção, oriundas de um coração que quer servir aos propósitos de Deus. Aos propósitos do seu Deus. Amém? Isso é o natural. Porque ela entendeu, ela conheceu, ela compreendeu, né, que ela precisa servir aos propósitos de Deus na vida dela. E este processo é um processo natural. E esse é o entusiasmo na vida de um convertido a Cristo, para alcançar os objetivos que eu falei acima. Veja, eu poderia falar de alguns enganos, mas só quero ser um pouco superficial. Por exemplo, um engano, que é um entusiasmo por um milagre. Uma motivação, um milagre. Então ela começa um tempo
um processo, e eu quero falar sobre um engano. Isto é um grande engano. Você já vai entender, eu vou chegar lá. O que é um engano? É o entusiasmo por um milagre em algo e com o passar do tempo desistem do milagre. É um engano. Ela se anima. A pessoa, o ser, o indivíduo, ele se anima. Ele se automotiva. E ele diz, nossa, Deus gerou algo no meu coração. Nossa, agora sim, eu estou determinado a algo. Eu vou construir, eu vou fazer a obra de Deus, eu vou buscar este milagre. E com o passar do tempo desiste. Elas deixam de lado a sua expectativa em Deus, deixam de lado a sua expectativa na oração, deixam de lado a sua expectativa na direção de Deus. Mas aonde está o foco? No seu entusiasmo, no seu ânimo, na sua motivação. Engano. Amém? Que Deus abra os teus olhos, os nossos olhos. Por vezes, andamos atrás do nosso entusiasmo. Por vezes, andamos atrás das nossas necessidades, do nosso milagre. E não tem nada de errado buscar milagres em Deus, amém? De colocar fé e confiança nele, não há nada de errado nisso. O engano é ir atrás de um milagre, ele não acontecer e aí desistir. Aí para de orar, para de jejuar, para de buscar, para de servir, para de buscar o que Deus tem e acaba desistindo. Frustra uma vez, frustra outra, se frustra e ficar animado, entusiasmado por outras coisas e não as do reino, como eu relatei acima, acabam trocando de entusiasmo por outro entusiasmo ou por outro objetivo. Sabe quando algumas coisas na vida não estão dando bem, não estão dando certo? Eu não sei se você já passou por isso. Vai que lá o teu casamento não está legal. Teu relacionamento com alguém não está legal. Aí você diz, botei tanta expectativa nisso. Eu já orei, já jejuei. Aí você desanima. Amém? Fraquece. Aí troca de objetivo. Vai que não era para ser essa pessoa. E aquela promessa de uns dias atrás, eu prometo te amar, te honrar e te respeitar. Até que Jesus volte, ou até que você vá primeiro. Por exemplo, se uma pessoa se converte ao Senhor, fica animada para ganhar almas, quer ganhar a sua família, quer ter uma transformação no seu caráter, ela busca um milagre na sua família, ela busca um milagre no seu casamento, ela quer vencer crenças limitantes na sua vida, ela começa muito bem, e com o tempo, se ela encontrar dificuldades, ela pode acabar desistindo dos objetivos da fé e coloca expectativas em outros milagres. Surgem novos objetivos, novos focos. O mesmo Deus que você, que eu, que nós colocamos a nossa fé nele para um milagre, amém? É o mesmo Deus que vai me ajudar a outros milagres. O mesmo Deus que quando você começa algo em oração e clamor a Ele por um milagre, é o mesmo Deus que mesmo que você não tenha tanta intensidade para orar por algo, é o mesmo Deus que vai te ajudar aqui. Se você colocar fé e confiança nele aqui, por este milagre, este objetivo, ele não aconteceu, não diga, Deus não quis, será que Deus não queria? Amém? Não diga, vou desistir, larguei de mão, não quero mais saber. Não diga nada. Amém? Não diga nada. Só diga, Deus agindo, Deus está agindo. Se Deus está agindo, quem vai impedir?
Se Deus está trabalhando, até porque eu estou orando e Deus está trabalhando. E agindo Deus, quem impedirá? Amém? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus é por mim, o que será contra mim? Veja, estamos falando sobre, eu gostaria de falar sobre o homem semeando, para num tempo certo ou num determinado tempo ele colher, se ele não desfalecer. Nós não podemos desanimar da nossa fé de ganhar almas. Amém? De novo, não podemos desfalecer na nossa fé de ganhar almas. Amém? Quanto é que alguém para de ganhar almas? Porque ela não crê mais no poder de Deus que transforma o caráter e o indivíduo. Amém, igreja? Quando alguém para e de ter convicção de gerar os valores do reino de Deus na vida de alguém, quando ele não crê mais. Amém, igreja? Não podemos desistir ou desanimar de ganhar os nossos familiares para o Senhor Jesus. Não podemos desistir de restaurar o nosso casamento, de sermos transformados em nosso caráter. Amém? Semear e colher, se não desanimar. Eu tenho um destaque desta mensagem. Eu tenho aqui algumas perguntas. Como as pessoas colhiam pela sua fé nos tempos de Cristo? Como é que as pessoas experimentavam? Escute. Veja que o Senhor Jesus andou dos 30 anos dele até os 33 fazendo milagres extraordinários em Israel. É óbvio que quando ele era criança, adolescente, ele andava entre os judeus e eles viam a sabedoria dele. E ele, nos tempos da sua, digamos, maioridade, aos 30 até os 33, pelo que a gente entende e aprendeu, dos 30 aos 33 anos dele, foi quando ele surgiu, se tornou notório em Israel. E ele então podia, nos cultos, digamos assim, nas assembleias, onde os sacerdotes, onde os religiosos se encontravam, nos templos, a partir dos 30 anos ele podia já ler a Torá, as Escrituras, e podia conversar com os homens a respeito das Escrituras. Lá ele tinha liberdade para pregar dentro, como ele fazia lá fora. Como é que as pessoas, então, eram, digamos assim, impregnadas? Como era gerado a fé nelas? Entenda, ninguém nasce com fé. A fé, ela é gerada em nós porque ouvimos a respeito de alguém, de Deus. Amém? A fé, ela é gerada em nós porque nós ouvimos a respeito de um Deus que é criador, que é todo-poderoso. E nós damos, se é que nós queremos dar crédito ao que as Escrituras dizem. Nós é que decidimos se nós queremos dar crédito ao que as Escrituras dizem. Nós é que decidimos se nós queremos crer naquilo que Jesus diz. Amém? Então, a fé é gerada por um mover do Espírito Santo na vida de uma pessoa que escuta e ela dá crédito àquilo que a palavra de Deus diz. E lá dentro ela diz: uau! Eu creio. Uau! Isso é verdade. Sim, uau! Isso faz sentido. Isso sim é relevante para mim. Isso sim abriu os meus olhos. Sim, isso é importante.
Isso é relevante. Isso abriu os meus olhos. Isso me fez a pensar diferente. Isso me fez agir diferente. Quantos de nós já não tínhamos problemas sérios de relacionamento com as pessoas, na família ou amigos na rua? E aí porque você ouviu as escrituras e você disse para ti mesmo, eu preciso me reconciliar com esta, aquela, aquelas pessoas e pedir perdão para elas. Eu preciso lá resolver isso. Por quê? Porque as escrituras dizem que eu preciso andar em paz com todo mundo. As escrituras dizem que eu preciso amar os meus irmãos como a mim mesmo. Seguir a paz com todos e a santificação. Amém? Isso produz o quê? Metanoia. Mudança de disposição mental com relação ao homem que somos para um novo comportamento segundo aquilo que está escrito. Então, se damos crédito ao que a palavra diz, nós estamos dando crédito ao que Deus diz. E aí permitimos que aquilo que ele diz produza mudança em nós. Então ouvimos o que está escrito e dizemos, sim Deus, tu está certo, eu estava errado, eu vou fazer conforme tu queres. Certo Deus, tu estava sempre certo, eu estava resistindo, agora eu vou fazer o que tu está pedindo. Amém? Isso é fé. Produz metanoia. Então, como as pessoas colhiam pela sua fé no tempo de Cristo? Como surgia a fé? Como ela surgia? Bom, ela é gerada pelo Espírito Santo e ela é fortalecida por ouvir a palavra de Deus, por ouvir a respeito de Cristo, como diz em Romanos 10:17. A fé vem senão por ouvir e ouvir a respeito de Cristo. E veja que ainda lutamos contra algo, o espírito da incredulidade. Não foi uma, não foi duas, não foram 20, 50 vezes que dentro da igreja o apóstolo pregando, pastores pregando, homens de Deus pregando, e eu lá dentro dizia, eu não acredito nisso. E eu dizia lá dentro de mim, eu não acredito nisso, não pode ser verdade. Até que um dia, eu já devo ter contado isso algumas vezes, estávamos numa reunião de líderes aqui na igreja, bem no começo da caminhada da fé. Eu disse para o apóstolo, então na época ele era pastor ainda, eu disse, eu não creio naquilo que as escrituras dizem. E ele chegou até mim, pegou a minha Bíblia da minha mão e disse, Riva, então rasga, bota fogo e queima a Bíblia. Aquilo me confrontou. Foi um confronto comigo naquele dia lá. Eu disse, eu não creio em Deus, que coisa. Estava no outro momento em um evento chamado Veredas Antigas em Porto Alegre. Lembra Veredas Antigas? O Espírito Santo estava se movendo naquele lugar e eu estava incrédulo com relação a uma cura que haveria de acontecer no grupo e eu fazia parte desta cura que o Espírito Santo queria fazer. E eu estava cético e incrédulo quanto àquele mover. Eu dizia, não vai acontecer. Eu dizia, eu não acredito que o sangue de Jesus pode me curar. Eu dizia dentro de mim, eu não acredito que o sangue de Jesus tem poder para mudar a minha vida. Isso fazem 23 anos atrás. Eu dizia lá dentro de mim, eu não acredito que só o sangue de Jesus pode mudar as circunstâncias da realidade que eu estou vivendo. E os intercessores logo identificaram que aquilo era idolatria da minha parte. E eu precisei renunciar a esta idolatria, porque então lá dentro, porque eu não cria que o sangue de Jesus era poderoso para fazer, mas dentro do meu coração, involuntariamente eu me punha acima do sangue de Jesus, do poder do nome de Jesus. Isso se chama idolatria. E eu precisava renunciar àquele comportamento para alcançar o milagre de Deus. E o milagre só pôde vir depois de renunciar a essa postura de não crer, de não dar crédito ao que estava escrito, a respeito do poder do sangue de Jesus para redimir toda e qualquer pessoa de suas transgressões, pecados ou maldições. Se o sangue de Jesus é poderoso, como a palavra de Deus diz, você deve crer, você pode crer para que isto transforme a vida de qualquer pessoa. Mas se você não o crer, como você pode anunciar um evangelho que não há poder? Amém? Está tenso aqui.
Se não creres no poder do sangue de Jesus, como vais experimentar transformação de vida ou na vida de outrem? Isso é um pecado, o pecado da idolatria. Como poderá alguém semear fé se este não crê no poder do sangue de Jesus? Este não anunciará este evangelho. Não pode semear. E se não semeia, não colhe. Amém? Não semeia, não colhe. Semeando fé, se colhe. A fé é colocada na vida das pessoas através do poder de Deus, pelo agir de Deus. O Espírito de Deus opera na pessoa produzindo pensamentos, convicções, certezas. O Espírito de Deus começa a convencer, começa a trabalhar, começa a quebrar fortalezas na mente, pensamentos da mente, resistências da mente, dúvidas da mente. O Espírito Santo começa a trabalhar, começa a quebrar até que, bum, aconteça. E a pessoa diz, agora eu creio. Agora eu creio. Agora eu creio, agora eu consigo crer. Eu consigo crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então ele produz pensamentos, convicções e certezas dentro do coração das pessoas. Qual é a origem da fé? Como ela surge? Através do Espírito Santo, o mover dele na vida das pessoas que abrem seus corações para receberem a mensagem a respeito de Cristo. Eu quero discorrer com vocês mais algumas passagens e extrair desses textos coisas importantes. É óbvio que todos os textos são importantes, mas extrair daqui, como por exemplo, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, dos versículos 1 ao 16. Eu vou ler. Lucas 5, de 1 a 16, diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré. E a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Essa frase aqui é importante. A multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Guardem esta frase. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num barco, que era o de Simeão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob esta tua palavra lançarei as redes. Outra frase importante, junto com a que eu falei em primeiro momento, que era sobre que a multidão apertava ele para ouvir a palavra. Outra frase importante é quando Jesus disse a Simão: empurra o teu barco, ponha o teu barco mais para dentro da água e jogue as redes. Esta é uma outra frase importante. Continua o texto dizendo: Senhor, mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Fazendo isto, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Outra frase importante nesse contexto aqui é quando diz que eles, fazendo isto, apanharam uma grande quantidade de peixes e as redes quase se romperam. Versículo 8 diz: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de pessoas.
E arrastando eles os barcos na praia, deixaram tudo e o seguiram. É claro que esse processo de eles tirarem os peixes, limparem as redes, repassarem os peixes na praia, fazendo tudo isso, depois eles acompanharam Jesus. Amém? Fizeram todo o processo ali, né? Não que eles deixaram tudo na beira da água e foram atrás de Jesus, não, eles tiveram essa prática. Adiante, versículo 12. Um outro contexto. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me? E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: sim, quero, fique limpo. E no mesmo instante a lepra daquele homem desapareceu. Jesus disse para ele que não contasse isso a ninguém. E acrescentou: vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés manda, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e as grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários. Outro texto, outra frase importante aqui é esta daqui, que Jesus chega numa cidade, um homem coberto de lepra veio até ele, se prostra e pede: tu me limpa? Jesus disse: eu quero te limpar. E a quinta frase é esta aqui, dentro desses dois textos, dessas duas histórias. A quinta frase, que eu também julgo importante para esse contexto, é o versículo 15, que diz: porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. Diga comigo: o que se dizia a respeito de Jesus aumentava cada vez mais, se espalhava cada vez mais. Esses 5 pontos aqui. Eu diria que o versículo 15, nesse contexto aqui, e aí eu antes eu fiz uma pergunta: o que gerava fé no coração das pessoas no tempo de Cristo? Amém? O que gerava tanta convicção nas pessoas para elas indo até ele? Bom, o versículo 15 diz que Jesus e a fama dele crescia cada vez mais, e as multidões iam até ele para o ouvir. O outro aspecto que eu falei é que na cidade, uma delas que Jesus foi, veio um leproso até Jesus. A outra frase que eu falei é que havia uma pesca e uma grande quantidade de peixes foram pegos. A outra frase é que Jesus tinha dito para ele: leve o barco para um lugar mais fundo e lance as redes. E a primeira frase eu citei era sobre que a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Assim eu comecei com essa pergunta: como é que naquele tempo as pessoas, e nas pessoas, elas eram ativadas na fé? Como as pessoas no tempo de Jesus colhiam pela sua fé? Amém? Então o primeiro aspecto que eu disse, que a gente percebe nas Escrituras, é que a multidão apertava ele. Esse aspecto é muito importante para nós. Veja que o texto diz que as pessoas o apertavam. O que nós entendemos é de que as pessoas o apalpavam? Era isto? Que elas iam até ele para tocar nele? Sim ou não? Não. O que as pessoas então faziam quando elas iam até ele? Isso muda tudo na vida da gente. O autor, Lucas, se eu não me engano,
ele descreve isso daqui. Quem é? Lucas, o médico, um analista, um observador. E ele analisava e escrevia. E o texto diz aqui que as pessoas iam até ele e as pessoas o cercavam, estavam perto, muito próximo dele. Amém? Era uma atitude de pessoas que ouviam falar da fama dele, mas elas tinham um comportamento. Elas queriam estar muito perto dele. Muito perto do Senhor Jesus, para quê? Para tocar nele? Não. Elas queriam estar perto para ouvi-lo. Quanto mais perto dele, mais atenção elas podiam dar àquilo que ele ensinava. Quanto mais perto dele, mais elas entendiam o que ele estava dizendo. Quanto mais perto, mais elas eram ministradas. Elas eram tocadas. Aquilo gerava vida, transformação. Aqueles estalos lá dentro. Aqueles Big Bang. Aquelas metanoias, que é mudança de disposição mental. E elas queriam estar onde? Perto dele. Algumas entenderam como aqueles 2 discípulos que estavam no caminho a Emaús com ele ressurreto. Os 2 discípulos estavam andando junto com ele depois de ressuscitado, e eles indo a Emaús, e eles perto. E eles conversavam a respeito da morte de Jesus, do seu sacrifício, da sua partida. E ele ali com eles e ministrando eles, e eles não se deram conta de que era o próprio Cristo que estava com eles. Mas quando lhes caiu a venda dos olhos e quando eles perceberam quem estava com eles todo aquele tempo, eles diziam: não queimava no nosso coração aquilo que ele falava? Não nos queimava dentro de nós aquilo que ele falava? O que as pessoas faziam? Elas iam muito perto dele, porque aquilo que ele dizia era vida, era água, era pão, era alimento, vivificava, transformava, gerava vida, gerava esperança, gerava expectativa. É claro que alguns debochavam, era óbvio que alguns escarneciam, eram indiferentes, queriam apedrejá-lo, rebeldes, incircuncisos de coração, não se arrependiam, não reconheciam as autoridades, irreverentes, indisciplinados. Bom, na cruz tinham 3. O autor da vida, o Rivelino de um lado. E quem estava do outro lado? A Marlene de um lado. E quem estava do outro lado? Mas alguns diziam: Senhor, lembra-te de mim hoje quando entrares no paraíso. Quebrantado, e que disse: Jesus, eu pequei muito, fiz muita coisa errada. Me perdoa. Perdoa, Jesus. Perdoa, Jesus. A palavra dele transformava, gerava nas pessoas uma outra disposição mental. Eu não quero ser mais assim. Jesus me muda, me molda. Me muda, me molda. Me molda, Jesus. Me molda, Jesus. Me molda, Jesus. Me molda, Jesus. Porque eu sei quem eu sou e em mim habita. E eu tenho um corpo de uma pessoa, de um indivíduo que é pecador, mas eu preciso de ti, Jesus. Eu preciso, o pastor Riva precisa muito de Jesus. Pobre coitado desse que pensa que não precisa. Veja que a primeira coisa era de que a multidão o apertava. Para quê? Porque aquilo que ele dizia era fundamental, era transformador. Eles queriam ouvir, e quanto mais perto, mais era possível de entendê-lo. Ei, quanto mais perto de Jesus, mais você o entende.
Mas você o entende, e o porquê o entendeu, você vai agir e reagir conforme aquele que você conhece, que é Cristo. Você o conhece e você não quer desapontá-lo. Paulo diz em 1 Tessalônica 5,17, não apaguem, não entristeçam o Espírito dele. Não entristeçam o Espírito Santo. Elas apertavam porque queriam ouvi-lo, queriam entendê-lo. As palavras dele eram vida, eram revigorantes, eram encorajadoras. A palavra dele fortalecia a fé delas, a convicção delas, as convicções delas se tornavam vivas. Vivas para quê? Para serem humildes. Isso capacitava as pessoas a vencer pela fé. Isso capacitava as pessoas a vencer pela fé. Elas queriam ouvir algo que mudasse a vida delas e que fizesse sentido para elas. Ei, as pessoas, elas querem escutar algo para a vida delas, para que isso gere mudança na vida delas e que faça sentido para elas. Ei, uma mensagem, a pregação, o evangelho precisa ser algo que gere algo de valor em nós e gere destino na vida da gente. Amém? As pessoas querem ouvir aquilo que faça sentido e que dê destino para elas. Veja que Jesus então diz para Pedro, ei, pegue o barco. Aí está o pedido. Elas vinham até ele e queriam ouvi-lo. E ele dava destino. Amém? Eles iam até ele e ele dizia, faça isso, pegue o barco, coloque lá para dentro, atire as redes. Para todos nós, o que Jesus nos pede é extremamente difícil de fazer. Sim ou não? Bom, Pedro experimentou isso na vida, na essência. Pegue o barco, coloque mais para dentro, atire a rede agora. Amém? Quantas experiências você já teve? Provavelmente sim. De ouvir a voz dele e você diz, nossa, rapaz, eu vou me taxar de louco por fazer isso. Talvez quantas vezes no culto, na igreja, você é convidado pelo Espírito Santo simplesmente para dobrar o joelho. Ou simplesmente o Espírito Santo diz para você, vá lá e abrace alguém. Ou talvez o Espírito Santo diga para você, leva lá quinhentão, bota a mão daquele cara, daquele homem lá. Quinhentão é pouco, né? Resolve? Amém? Ah, rapaz, ouvir o Espírito Santo levar quinhentão para alguém é ruim, hein? Isso não é de Deus. Eu já estou numa boa aí. Quantos que já não vieram nos cultos e colocaram aliança, celular, gargantilha, corrente? Sim ou não? O óculos, relógio. Porque o Espírito Santo pediu, dá uma oferta, entregue algo, vou te recompensar. Talvez o Espírito Santo pergunte e peça, vem aqui na frente no tempo da adoração e te deita aí que eu vou fazer uma obra na tua vida. Vai aqui, te deita aqui na frente. Ah, você é visto como um esquisito. Quadrado. Adoração é para o Senhor, amém? O diabo fica me incomodando para mim não tocar o chofar às vezes. E eu sei o que o chofar faz dentro da igreja. Eu preciso terminar. Veja que Jesus faz o pedido, leve o barco. Veja que Jesus, ao ouvir o pedido de Pedro, Pedro ouvir o pedido, Pedro vai lá, lança a rede, ele age, semeia na fé, corresponde ao pedido e colhe. Amém? Ele escuta, diz assim, rapaz do céu, os meus colegas de serviço vão zoar da minha cara depois que eu jogar as redes e não pegar nada. Será que ele não passou isso pela cabeça dele? Não vou fazer.
agiu, semeou e o resultado veio. Naamã era um leproso, com o tempo ele creu, ele fez e acabou colhendo o milagre, como consta em 2 Reis 5. O leproso, ele foi até Jesus, Jesus estava na terra desse leproso. Esse homem não queria mais viver naquela condição, ele foi até Cristo e Cristo curou ele. Amém? Eu preciso terminar. Mateus capítulo 8 fala sobre, os versículos 5 e 6 fala sobre que Jesus entrou em Cafarnaum. Cafarnaum era uma das 3 cidades que Jesus tinha pegado duro com eles. Cafarnaum, me ajuda lá, Betsaida e Corazim. Jesus compara estas cidades com Sodoma, Gomorra. E em Cafarnaum, Betsaida e Corazim, as pessoas não se convertiam, embora tenham visto incontáveis milagres naquela cidade. E em Cafarnaum, o autor, como Mateus faz, ele descreve que em Cafarnaum tinha um centurião. O centurião foi até Jesus e disse para Jesus: eu tenho lá em casa um criado, alguém doente, essa pessoa precisa de Jesus, essa pessoa precisa de ti, Jesus. Libera uma palavra aí para mim que ele vai ser curado. Amém? Ele semeou, ele fez o que é certo, ele creu, ele não desistiu e colheu. O homem semeia fazendo o que é certo, fazendo o que é esperado e colhe no tempo certo, se ele não desanimar. A mulher cananeia, descrita em Mateus capítulo 15, 22, uma mulher natural daquela região ali, ela veio gritando até Jesus, dizendo para ele: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, minha filha está endemoniada, sofre muito. Jesus lhe resiste. A mulher veio, então o adora e diz: Senhor, me ajuda. Jesus resiste e a mulher depois continua e Jesus responde para ela: mulher, a tua fé é grande. Quantos são os textos que o Senhor Jesus diz: mulher, que fé gigante que você tem. Mateus 15, 28, Jesus responde: mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme você deseja, seja feito conforme você crê. Então a pessoa semeia, ela faz o que é certo, faz o que é esperado e colhe no tempo certo, se ela não desanimar. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos jazia na doença, os médicos, muitos, ajudaram ela. O seu quadro, provavelmente alguns médicos pioraram o quadro dela, tiraram todo o seu dinheiro e ela não foi curada. Meu Deus. O homem que se encontrava no tanque de Betesda, cujo indivíduo estava com uma doença há 38 anos. Ele era doente, paralítico há 38. Mas de tempo em tempo ele se encontrava no tanque para experimentar um milagre. Jesus estava naquele dia no tanque e vai conversar com quem? Com alguém que estava esperando algum tempo um milagre. Amém? Amém? Há alguns anos, aquele homem estava ali, sabendo ele que ele era coxo, paralítico, e não tinha habilidade para chegar até o tanque de água, aonde muitos corriam na sua frente. Escute, olhe para mim. Sabia ele que a vida continuaria sendo esta. As pessoas que corriam, que caminhavam, ele sabia destas condições, vão chegar antes do que eu, vou perder o milagre. Mas ele não desistiu.
Jesus chega naquele lugar, no tanque de Betesda, e diz: vamos parar com isso. Chegou o tempo do teu milagre. Amém? Quem semeia fé vai colher. O homem semeia fazendo o que é certo, fazendo o que é esperado. E ele colhe no tempo certo se ele não desanimar. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu sei, já são 21 horas, o culto deveria terminar, mas eu gostaria de orar pela tua vida e por você que está precisando de um milagre. Pode ser aí onde você está. Gostaria que você fechasse os teus olhos. Você sim que está procurando um milagre. Talvez você queira colocar a tua mão em alguma área da tua vida. Talvez você queira colocar a mão sobre o teu coração, sobre o ombro de alguém, ou talvez no teu ombro. Talvez você queira abraçar alguém. Talvez você queira colocar a mão sobre o teu abdômen, em algum órgão do teu corpo, sobre os teus olhos, sobre a tua boca. Eu queria que você apresentasse isso para ele agora. Pode levantar a música. Talvez você queira apresentar isso para o Senhor Jesus agora. Esqueça onde você está. Nesse momento, esqueça onde é que você está e te apresenta para Ele. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente. Eu quero que você fique à vontade. Entenda. O Senhor Jesus sabia que Pedro tinha uma responsabilidade, uma atuação para cumprir junto com os discípulos, mas naquele dado momento estava faltando algo. E Jesus disse para Pedro: vai pescar. E Pedro saiu para pescar e na boca daquele peixe ele encontra uma moeda que era necessário para suprir por um tempo ou uma necessidade que Pedro tinha responsabilidade para sanar e resolver. Coloque diante de Deus o teu milagre. Talvez você esteja doente, enfermo, com alguma enfermidade, talvez alguma enfermidade crônica, talvez uma doença que a medicina não diz que é impossível. Apresente isso para Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, atua neste lugar, meu Senhor. Atua neste lugar aqui com poder. Atua aqui, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, com o sangue de Jesus Cristo e com o nome de Jesus Cristo. Senhor, manifesta a tua glória, a tua grandeza aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, seja curado. Em nome de Jesus Cristo, seja limpa. Em nome de Jesus Cristo, seja sarado. Em nome de Jesus Cristo, seja perdoado. Em nome de Jesus Cristo, seja sarado, seja liberto. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Ora pelas pessoas aquela que tinha a direção de orar. Pai, nós ministramos o poder do sangue de Jesus sobre pessoas
o poder do sangue de Jesus Cristo e o poder do nome de Jesus Cristo neste lugar sobre vidas, sobre homens, sobre pessoas, para que pelo sangue de Jesus Cristo e pelo nome de Jesus Cristo sejam curados, sejam sarados, sejam limpos, sejam livres, sejam restaurados. Em nome de Jesus Cristo e pelo sangue de Jesus Cristo, sejam livres de toda a acusação. Sejam livres de todo espírito maligno. Sejam livres em nome de Jesus Cristo de toda opressão, intimidação das trevas. Então seja livre, seja curado, seja liberto. Em nome de Jesus Cristo, seja limpo, seja limpo, seja livre. Seja limpo, seja livre. Caia por terra todo jugo. Caia por terra toda a intimidação do diabo. Caia por terra toda a acusação do diabo. Caia por terra toda mentira de que você não merece, que você não é digno, que você é impuro, de que você é impura. Seja livre destas acusações, seja livre desta perturbação, seja livre desta intimidação do diabo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, seja livre. Seja livre. Em nome de Jesus Cristo, seja sarado, seja sanado. Tenha pelo sangue de Jesus Cristo a cura. Então toda dor, toda inflamação, toda dor, toda inflamação desapareça. Toda doença desapareça, toda dor desapareça, toda inflamação desapareça em nome de Jesus Cristo. Seja livre, seja livre, seja livre. Em nome de Jesus Cristo. Receba fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Receba vida, receba vida, receba vida, 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 receba vida, vida, vida. Receba vida, seja vivificada. Receba vida, 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 vida. Gere vida. Receba a vida de Deus. Receba em nome de Jesus Cristo. Setas do diabo, setas do diabo, setas do diabo, em nome de Jesus Cristo, caiam por terra. Feridas, dores, inflamações, desapareçam, 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 em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, receba um novo espírito. Receba um novo espírito. Receba, em nome de Jesus Cristo, um novo espírito. Receba, em nome de Jesus Cristo, um novo coração. Uma nova disposição mental. Uma nova fase. Uma nova disposição mental. Receba em nome de Jesus Cristo um novo espírito. Um novo homem. Uma nova identidade. Uma nova personalidade. Receba, receba, receba de Deus. Receba amor de Deus. Receba uma impartição do amor de Deus sobre a tua vida. Seja conhecido como um homem que tem o amor de Deus. Seja conhecido como uma pessoa que tem o amor de Deus. Receba, 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 receba. Receba desse espírito sobre a tua vida. Receba desse espírito sobre a tua vida. Receba desse espírito. Receba desse espírito sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo.
Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, receba, 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 receba desse Espírito, receba desse Espírito sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. A partir de hoje não serás mais o mesmo homem. A partir de hoje não serás mais o mesmo homem. Receba, 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 receba em nome de Jesus Cristo. Receba em nome de Jesus Cristo. 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 Eu ativo na tua vida agora o dom da fé. Eu ativo sobre a tua vida o dom sobrenatural, um dom sobrenatural de fé. Eu ativo, eu desperto esse espírito sobre a tua vida. Eu desperto esse espírito na tua vida. Eu desperto esse espírito na tua vida. Eu desperto sobre a tua vida esse dom, o dom da fé, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, eu ativo esse dom. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por todos os milagres que gerados foram hoje. Pelas palavras que foram liberadas hoje sobre os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Uma semana abençoada, dias abençoados. E se você quiser ou tiver alguma necessidade de oração, pode vir à frente que vamos estar orando por vocês. Deus abençoe, graça e paz.